E a sua primeira oportunidade na igreja, Diego? Ah, Demorou muito? Depois você... demorou. Foi antes do batismo? Depois do batismo. Depois do batismo? Depois do batismo, é. Demorou tempo de mais ou menos uns 6 meses, 5 meses por aí, mais ou menos. Primeira oportunidade. Entre você aceitar Jesus e o batismo, foi quanto tempo? Eu aceitei Jesus. Assim que eu aceitei Jesus, passou 2 meses eu fui batizado. Já discipulou, já batizou. É. Aí depois mais 6 meses... Depois, mais uns 3 meses, eu recebi a primeira oportunidade. Recebeu a primeira oportunidade. Eu lembro até hoje como que foi. Agora você fala pra Rapaz, gente aí como foi. As pessoas riram de mim na primeira oportunidade, né? Uhum. Eu fiquei o dia todo com o coração a mil, porque eu não lia a palavra de Deus. Era um culto de jovens. Sim. E como fazia parte do conjunto, eu falei, certamente eu vou receber uma oportunidade. Aí você já eu não costumava ler a Bíblia, entendeu? Porque quando eu aceitei Jesus, eu achei que eu só ia caminhar, né? Sentar na cadeira e ouvir a palavra e ir embora para casa, cultuar. Não, mas não sabia que Deus tinha uma obra a realizar na minha vida. Sim. E que eu seria um trabalhador dessa obra, né? E eu fiquei o dia todo lendo a palavra para ver se saiu alguma coisa, mas nada. Eu fui levar minha oportunidade. Eu lembro até hoje que eu fui dar uma saudação. Na verdade, não deu uma saudação, eu só li o versículo só. Só que o que mais constrange, vocês vão até rir, que na hora que eu li o livro, eu li lá no Hebreus. Só que quando eu falei para os irmãos abrir, irmãos, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, no livro de Hebreus. Meu Deus do céu, todo mundo riu de mim, irmãos. Eu falei Hebreus, não falei Hebreus. Aí foi isso, né? Eu fiquei com muita vergonha, o coração parecia que ia sair pela garganta e voltar a vir aqui. Na hora que falou a próxima oportunidade, tá com o Diego, eu falei, meu Deus, eu fiquei pálido. Mas graças a Deus eu fui lá e deixei uma saudação. Ainda mais quando a gente vê muita gente, né? Muitas pessoas assim, a gente fica meio, caraca, que vergonha. Né? O pessoal fala no trabalho, eu falo pra caramba, né? Mas pra pregar é diferente. Uma coisa é eu falar diretamente com o Diego, outra coisa é eu falar com 40 pessoas. Se falar Hebreus, o povo vai ver. Meu Deus. Se você colocar alguma palavra errada, todo mundo percebe. Mesmo que a pessoa não fale certo, mas ela percebe que você errou. Percebe. Né? Ela percebe que você errou. Eu lembrei agora que Luana sempre me consertava. Agora que ela parou, porque eu acho que ela observa que agora eu falo menos coisa errada. Mas ela fala, naquele dia você falou tal coisa errada na pregação. Faz diferente, é assim. Ainda bem que você tá me observando, né? E a colocação, ela muda muito, assim. Se você colocar uma palavra em pregar errada, principalmente, isso muda muito. Mas você falou alguma coisa ou só leu e saiu correndo? Só li e saí. Leu só o versículo, isso eu vou deixar pra meditação, irmãos. Agora você que se vira aí pra meditar em Hebreus. E pregando, pregando mesmo, para você levar uma palavra de pregação. Você lembra, foi na sua igreja ou foi em outra igreja? Não, foi em outra igreja. Qual igreja? Foi numa Assembleia de Deus, uma Assembleia lá no bairro Vista Dourada. Desculpa aí, você é daqui de Vitória? Eu sou de Viana. Viana, né? Tá. Aí foi lá, que palavra você pregou? Eu preguei lá em 1 Samuel, sobre o chamado de Samuel, capítulo 3. Né? Tá, o chamado de Samuel é lindo, né? Pois foi ali, foi a minha primeira pregação. Mas essa aí você já se saiu melhor, né? Não. Porque eu ainda não sabia nada também, entendeu? Não, mas foi melhor do que Hebreus, né? Foi melhor do que Hebreus, né? Hebreu. Porque... aprimorando, né? Mas foi tipo assim, Posso contar como é que Pode, foi? Eu estava na minha loja, eu tinha uma loja de assistência técnica, celulares, computadores, né? Aí chegou uma irmã na minha loja e falou, sou irmão, eu estava lá em casa agora orando. E sábado vai ter um culto de jovens na nossa igreja. Deus mandou vir cá falar com você, que quem vai ser o pregador é você. Eu falei, eu, irmã? É você mesmo, mas eu nunca preguei. Não, mas Deus falou que é você. Aí, ó. As pernas tremeu na hora, irmãos. Eu fiquei pálido. E naquele momento que ela falou aquilo comigo, ela também falou, mas você não é obrigado a ir. Eu só vim aqui porque Deus mandou falar isso com você, porque Ele está te dando a chance de iniciar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida por intermédio dessa primeira pregação. Aí naquele momento eu comecei a refletir, olhar para a minha vida, falei comigo mesmo, meu Deus, eu tinha tanta coragem, né? Agora que eu vou negar o seu nome. Eu aceitei o convite, só que o pior de tudo estava por vir. Quando eu aceito o convite, veio um pastor que era amigo de um policial militar que outrora me perseguia, me convidar para pregar também. Aí naquele momento eu quase desabei, irmão. Falei, irmão, pastor, mas ela tá me chamando que agora eu nunca preguei. E você me chama também? Não, mas conta o seu testemunho.
mas eu aceitei os convites para a glória de Deus. E foi a primeira pregação foi num sábado e a segunda pregação foi numa quarta-feira. Foi quando esse pastor me chamou também, e daí não parou mais, Varão. Daí foi direto, sem parar. Até hoje. Até hoje, para a glória de Deus. Graças a Deus. Vai, Arthur. Quantos e quais estados você já viajou pregando o evangelho, no caso? Qual você achou mais difícil de pregar a palavra? Olha, eu já viajei para 8 estados. 8? Os quais? Pode falar. Eu já fui para Fortaleza, Ceará, Brasília, Goiás, para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. Sobre o que Arthur falou, sobre o mais difícil de pregar, para ficar um pouco mais claro, tipo assim, não as pessoas que são da igreja, aquelas pessoas que não são da igreja, que você viu que é um pouco difícil de aceitar a palavra. Qual estado tem algum mais difícil que o outro? Cada estado você sente um peso diferente, entendeu? Uhum. Cada estado a gente que somos espirituais, a cada estado que nós pisamos, a gente já sente o peso na hora. Sim. E um estado que eu achei um pouco mais difícil de pregar, entendeu? Devido ao peso da guerra espiritual no lugar, foi o Rio de Janeiro. Rio, você acha que é por causa das favelas, do tráfico lá ser muito mais forte, o inimigo atua mais no caso? Para ser sincero para você, eu acho que é guerra no mundo espiritual naquele lugar, né? Uhum. Devido ser um lugar de grande índice de criminalidade, né? Devido ser um lugar que existe muitas pessoas em corrupção nos altares, deve ser por isso, né? Eu creio certamente que seja por isso, entendeu? Então não foi o mais difícil que você lembra de pregar, é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já pregou muito no Rio, assim, muito mesmo, de várias vezes? Rio de Janeiro, fui poucas vezes no Rio de Janeiro, umas 4, 5 vezes mais ou menos. E desses estados que você pregou, qual você pregou mais? Tirando o Espírito Santo, né? O que eu preguei mais foi Bahia. Bahia, né? Teve um seguidor no podcast que perguntou quando é que você vai para Bahia. Dá uma olhadinha aí, Arthur, qual é deles. Deixa eu ver. Eu mandei as fotos para você lá. Já vão dar uma olhada nas perguntas do pessoal do Instagram. Isso aí. Rio de Janeiro. Rio. Não é isso aí. Meu Deus. Não foi. Já passou, Arthur. Já passei, né? Eu acho que é um dos primeiros, Salvador. Não, experiência com Deus. Não, eu não te mandei, não? Acho que não. Então não te mandei, não. Eu que estou errado. Gente, foi mal aí, tá? Esqueci de mandar. Mas perguntaram quando é que você vai para Salvador. Salvador. Você tem convite agora, esses dias, para ir para Salvador? Eu tenho quando? um convite para ir para Salvador, se eu não me engano, mês que vem, mas ainda não foi firmado ainda o compromisso. Não foi, não? Não foi firmado. Pois gente, eu vou postar esse corte aqui, mas não foi nada firmado, tá? Mas se for firmado, Diego vai lá para Salvador. Mas você já pode falar assim, onde seria, por acaso, ou não é? Na verdade, é em Salvador mesmo. Na capital, né? Beleza, ó, gente. Salvador, então segue lá o Diego Oliveira, que em breve ele vai postar qual lugar de Salvador ele vai pregar. Agora é eu que faço as perguntas. Eu, né? É a qual? Sétima. A sétima. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhada na pergunta do Instagram. O pessoal fez muita pergunta no Instagram. Deixa eu ver aqui. Sétima, isso. Tá, essa aqui é boa. Alguma vez você já passou algum perrengue em alguma agenda? Passei vários. Conta alguns engraçados aí pra gente. Eliel tá igual Eliel aí, ó. Sabe eu acho que já passou algum perrengue na agenda. Sabe por que eu tive essa pergunta? Porque teve uma menina que eu sigo, né? Que perguntaram pra ela na caixinha de perguntas um perrengue que ela passou. Eu falei, essa pergunta é boa pro podcast, que eu fico investigando na internet pra ver umas perguntas boas, né? Você já passou algum perrengue? Conta uns 2 aí pra gente. Olha, alguns perrengues que eu já passei em questão de recepção, né? Sim. Já passei perrengue também no caminho, né? De carro quebrar, entendeu? Vou contar 2. Vou contar uma vez que eu estava indo pra um lugar viajando, né? Eu fui dirigindo. Sim. E meu carro estourou o pneu, bati num buraco. Meu Deus. E coloquei o step, dei seguimento à viagem. Só que no meio do caminho o step também estourou. Misericórdia. E eu fiquei totalmente... Tem que andar com 2 step. Literalmente a pé. Mas graças a Deus e misericórdia dele, um irmão, como eu estava próximo da cidade, a 20 quilômetros,
Ele veio me buscar, eu abandonei o carro na pista, falei, irmãos, deixa o carro aí, vamos pregar a palavra aí. Foi um dos primeiros que eu passei, no início da minha caminhada, né? Ixi. E o segundo perrengue que eu já passei também, devido à recepção, né? Teve um lugar, um dia que eu fui pregar a palavra de Deus, né, em um estado do Brasil. Aham. Um pastor me convidou para pregar e foi eu, minha esposa, meu filho, né? Já tinha combinado comigo tudo uns 2 meses antes, né? Passagem comprada. Sim. Assim que nós chegamos no estado, como eu peguei um voo de Vitória para Rio de Janeiro, fiz uma conexão do Rio de Janeiro, fui, né, para outro estado. Chegando nesse estado, já cheguei no horário da pregação praticamente. Ixi. Já fui direto se arrumando já para pregar, preguei. Aí, quando acabou a pregação, né, o pastor tinha que me hospedar num hotel. Só que ele não tinha reservado o hotel, ele saiu para procurar o hotel. Ah, meu Deus do céu. Só que pela misericórdia de Deus, um outro irmão que não era da congregação desse pastor, foi junto com ele caçar esse hotel. Você acredita que o pastor, ele tinha programado para hospedar eu, minha esposa e meu filho num motel? Tá doido. Só que graças a Deus, como eu disse para você, tinha um irmão que não era da congregação. Ele falou, deixa eu ver o quarto. Quando ele foi ver, ele falou, não, isso aqui não tem como um servo de Deus ficar num lugar desse não. E ele não deixou, graças a Deus, mas se fosse pelo pastor que me convidou, tinha que ficar lá naquele motel. Mas graças a Deus, isso foi um dos perrengues. Se eu for contar todos os perrengues que eu já passei... Conta mais outro aí. A maioria, você... Você tem mais um aí? Tem mais um? Só mais um para contar, para ser 3. Tentando lembrar aqui que é tantos, irmão. Se não tiver, a gente passa para a próxima pergunta. É tantos. Mas esse pastor, pelo amor de Deus, gente. Poxa, você sabe que você vem de outro estado, pô. Ele sabe que, poxa, para mim trazer alguém para eu entrevistar aqui no podcast de outro estado, eu tenho que fazer todo um trabalho, entendeu? De ter uma hospedagem, entendeu? Toda uma conexão, né? Poxa, no motel, gente, pelo amor de Deus, mó sem noção esse pastor. Sinto muito, eu não voltaria, né, à igreja de novo a pregar, não, nessa daí, tá? Eu sou sincero, motel, olha o que é que acontece no motel, velho, não vou nem falar, né, o povo sabe o que é que acontece, botar um servo de Deus num lugar, Deus me perdoe, imundo daquele, né, que acontece muita coisa, mas essa daí foi demais, tá? Mas a do pneu, 2 pneus numa vez só. Do pneu eu acho que já é mais uma batalha, né? Daquilo que o diabo não queria que ele fosse para ministrar a palavra de Deus. Tem que andar com 2 step agora? Né? Porque o pneu que furou, o step furou, não tem como. Aí aquilo, né? Não consigo parar, Deus envia o varão lá para poder socorrer. Bora. Eu lembrei agora. Se contar aqui rapidinho para você, no nosso ministério aqui, o ano passado, o pastor levantou 40 dias de oração seguido, a igreja, de 7 às 8, 7 às 8, 7 às 8, todo dia. Na nossa igreja lá em Itapuã, que é a nossa igreja lá de Itapuã, a luz deu problema, o ar-condicionado, sem luz, ar-condicionado pifou, estávamos dentro da igreja de um forno, a porta de correr não levantava, ficou só dessa altura. Tinha um irmão que tinha problema na perna, coitado, passou por baixo se arrastando. Passamos uma semana orando na igreja, no calor, só com uma luz e com a porta ruim. Nos 40 dias de oração, foi tremendo. Nos últimos dias, estava todo mundo morto de cansado, né? Porque todo dia na igreja tem todo trabalho, dia, né? Trabalha fora, as esposas, a gente também trabalha fora. Mas foi um levante terrível, mas graças a Deus conseguimos 40 dias de oração, não foi? Glória a Deus. 40 dias e graças a Deus teve resposta no resultado, que é o mais importante. Teve resposta de Deus, né? Qual conselho você daria para os novos pregadores que estão começando agora? Pessoas que estão iniciando seu ministério pregoando a palavra de Deus. Qual conselho você daria para esses jovens? Olha, o conselho que eu dou para os novos pregadores que estão iniciando agora o ministério da pregação: não pare, não olhe para as críticas e não olhe também de maneira nenhuma para o homem. Seja sempre você. Não queira imitar pessoas, se inspirar em ministério de pessoas. Seja simplesmente você, que você vai chegar longe, sendo quem você é. É isso que eu deixo aí para os novos pregadores. Aí, pregadores estão começando agora, hein? Seja sempre você. A essência, né? Porque assim, para cada pessoa Deus usa de uma forma diferente, né? Eu pregando, eu falo que eu sou semear batista, que eu prego mais calmamente, entendeu? Falando, eu prego quase falando, né? O outro já pega mais
falando um pouco mais alto. Quando o pessoal vai para a minha igreja, eles me perguntam: João, a sua igreja é a igreja que grita? O pessoal que não é da igreja pergunta isso. Aí eu falei: irmão, cada um na presença de Deus age de uma forma, né? Como é que você age em uma morte de alguém? Tem gente que chora, tem gente que não chora. Tem pessoas que podem morrer, a mãe dele, ele não chora, mas não quer dizer que ele não está sofrendo. Né? Tem gente na igreja que não glorifica alto, não sapateia, não faz nada, mas está glorificando a Deus. Né? E a mesma forma é a pregação. Deus usa cada um de uma forma. Diego tem o seu ministério, o Arthur tem o seu, eu tenho o meu, o Eliel tem o ministério dele. E muitas vezes o pessoal erra nisso, né? Porque vê um exemplo. Poxa, eu acho que muita gente se inspira no Júnior Trovão, pregando, e que talvez muitas das vezes por falta de entendimento quer imitar o Júnior Trovão, né? Quer imitar outros pastores famosos e muitas vezes se frustra porque não consegue. O Júnior Trovão tem o mistério dele com Deus, eu tenho o meu, o Diego tem o dele, né? Eu acho assim, você pode ter uma referência da pessoa ali, né? Daquilo que Deus tem usado, feito através da vida da pessoa. Mas você querer incorporar aquilo que a pessoa já é uma coisa totalmente diferente, né? Você está querendo atrair aquilo que é do homem. Não, aquilo dali é do cara, né? Você tem que ser você e Deus. É o mistério que ele tem com Deus, né? Tem muitas pessoas que falam que fulano, ciclano, bertano é uma inspiração, entendeu? Você não pode ver o homem como uma inspiração. Deus e o Espírito Santo é a nossa inspiração. Ele que nos inspira a pregar, a louvar, glorificar, entendeu? O homem, tu pode ver ele como uma referência. Sim. Olha, é uma referência de servo de Deus. Eu gosto muito de ver ele pregando, né? Mas não ver o homem como inspiração. Porque se você vê o homem como inspiração, você vai começar a falar do jeito que ele fala, pregar do jeito que ele prega, entendeu? E pessoas, com certeza, vai ver isso, entendeu, em você. Tá imitando fulano. Não tem uma base própria, né? Tem que pegar dos outros. Então, nunca veja um homem como inspiração. Tu pode ver ele como uma referência, não como uma inspiração para você, entendeu? Para o seu ministério. Sim como uma referência. Verdade. Aquele rapaz que o Jonathan, né? Eu gosto muito de ouvir ele pregando. Eu conheci ele aleatoriamente no Facebook, né? Eu vi uma pregação dele e depois eu vi ele no Instagram. Eu gosto muito dele pregando. O pastor Silas Malafaia também, eu acho maravilhoso ele pregando. Esses dias ele deu um conselho para Maria Massal. Não sei se vocês viram. Maravilhoso, você viu? Ele falando para os pais não fazer ela escrava de música gospel, entendeu? Ficar bem esperto, ele tem uns ensinamentos muito bons. É verdade. Pastor experiente, né? Também já passou muita dificuldade, hein? Agrega muito na vida de uma pessoa que está começando também, igual não acabou de falar aqui, né? É aquela pergunta que ele respondeu para quem está iniciando a pregação. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Instagram, Arthur, para você fazer. É você. É eu? Ah, tá. Felipe Bueno 018. O que te motiva ainda mais a continuar pregando o Evangelho de Cristo? Olha, o que me motiva ainda mais é a necessidade, né, do povo que precisa ouvir a palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia nos dá respaldo para isso, que ela cura, liberta, transforma, ela salva, entendeu? E ainda mais além, que mais me inspira a continuar, a não retroceder, a ficar firme, independente da luta, da batalha, é ser um pregador protestante da verdade, né? Que prega contra o pecado e contra a corrupção nos altares. E todas as vezes que eu penso em voltar atrás, eu penso em retroceder, num sentido assim, não de voltar para o que eu era, voltar atrás, parar de pregar. Sim. Eu vejo a necessidade, porque na atualidade muita corrupção nos altares das igrejas no Brasil. Sim. Então, como eu vejo eu como um servo de Deus que foi levantado para ser diferente, fazer a diferença, cada vez que eu olho para essas dificuldades que a igreja brasileira tem enfrentado, isso me inspira ainda mais e mais a continuar pregando, confrontando o pecado e a corrupção que está nos altares do Brasil. Verdade. Antes de eu pedir para Arthur fazer uma pergunta, eu quero deixar gravado, né? Mandar um abraço para o nosso parceiro, E9 Estamparia. Eu quero agradecer imensamente a ele. Sabe por quê? Sabe por que eu quero agradecer a ele? Porque eu já estava ficando com medo.
de usar a mesma camisa no podcast. Graças a Deus, a Renova Estamparia tirou esse medo aqui, ó. Camisa maravilhosa. Mostra aí, Arthur. Vira aí, ó. Camisa maravilhosa. Irmão, já tava com medo de repetir camisa aqui. O pessoal veio. O João tá usando a mesma camisa do outro podcast. Mas aí, Nova Estamparia, nosso parceiro aqui do podcast Ministério. Deus abençoe. Serva do Senhor também, né? Entramos em contato com ela, disponibilizou essas camisas maravilhosas para a gente estar apresentando no nosso podcast. Também um salve pro Açaí do Mirabel. O Açaí do Mirabel foi ontem entregar lá um açaí para a gente, depois a gente vai comer. Você gosta de açaí, Varão? Gosto. Aí, ó. Açaí do Mirabel. Muito obrigado. Também Delícias da Ilha do meu parceiro pastor Paulo Roberto. Muito obrigado. Esses são os patrocinadores do podcast Ministério. Depois eu vou estar divulgando cada um de vocês. E o pessoal do YouTube, gente, tava esquecendo o pessoal do YouTube. Gente, a live não tá tão boa no YouTube, mas depois eu vou estar publicando o vídeo oficial aqui no nosso canal do YouTube. Você que está aqui, aproveita e inscreva-se no nosso canal, pois eu vou estar daqui a pouco colocando, daqui a alguns dias colocando o vídeo no nosso canal do YouTube, tá bom? Recado dado, o Arthur pode fazer a pergunta. Vamos lá, depois desse merchan, igual o pessoal fala. O que você faz nas horas vagas? Hora que você pode ficar mais tranquilo com a família, você faz. Sai, se diverte. Olha, nas minhas horas vagas eu costumo passear com minha esposa, meu filho, né? Aí num lugar diferente, né? Uhum. E no momento das minhas horas vagas também eu aproveito para, assim, editar alguns vídeos, para mim estar postando nas minhas redes sociais, no meu canal, no meu Instagram. E eu aproveito todo o tempo, as horas vagas que eu tenho, né? Você tem algum hobby, assim, jogar um futebolzinho com os amigos, não? Não. Só passear com a esposa? No esporte, só passeio com minha esposa mesmo, meu filho, somente. Mas tá bom, passeio, né? Porque assim, filho demanda tempo, né, Arthur? Arthur sabe, Arthur tem 2. 2, meu. Tem quantos anos seus filhos, seu filho? Meu filho tem